vivo aqui na TV da Cidade, começando mais uma vez o programa Luciano Alvarenga Debate. E hoje o debate é depressão. Essa doença que virou uma epidemia mundial, né, acomete as mais variadas pessoas, nas mais variadas idades, nas mais variadas situações, não escolhe candidatos, né, não escolhe pessoas. Quando se vê, a coisa já está rolando. Eu quero mandar um grande abraço a Leandro Alvarenga, Luzia Monteiro, que já nos acompanha ao vivo pela internet. Você sabe, entre em contato com a gente pelo Facebook, Luciano Alvarenga ou TV da Cidade, Rio Preto. Faça sua pergunta, faça o seu comentário, conte a sua história, entre em contato com a gente e participe desse programa. Quero mandar um grande abraço a todo mundo que nos acompanha aqui em Rio Preto pela net e a todos que nos acompanham mundialmente pela rede internacional de computadores, a internet. É isso aí. Olha só, eu baixei uma pequena matéria de um americano, lançou um livro recentemente aqui no Brasil, falando da doença, né, falando a respeito da depressão que ele teve. Eu gostaria que você assistisse, só para a gente dar entrada a esse bate-papo, antes de eu começar a desenvolver o assunto a partir de uma perspectiva que me parece importante e interessante, que você também visualize e perceba essa doença. Ô Jair, você solta o vídeo, por favor. When I was coming out of my own depression, I found that there were medical books and there were sociological books and there were personal memoirs, but there was nothing that pulled it all together. And I wrote the book that I needed myself when I came out of my depression. I wanted to write a book that would tell coherently the story of all these different approaches. What is the biological? What is the philosophical? What is the social? How do we understand depression from every possible angle? People think that depression is a weakness, that if they're depressed it means that they have failed in some way. And actually, depression is an illness, and all illness is in some sense weakness. If you have pneumonia, that's a physical weakness. If you have depression, that's a mental weakness. It's treatable, there are ways to respond to it, it can be fixed, and what we have now is people who are so ashamed of being depressed that they don't seek the treatment that would really help them. And that's the tragedy of our times. How we can have so much shame associated with an illness that affects this much of the population. Some 25% of people in the world will experience depression at some time in their life. They can be helped, they should be helped. People should be living better than they are. Hemingway has this classic moment in The Sun Also Rises when someone asks Mike Campbell how he went bankrupt. All he can say is, gradually, then suddenly. That's how depression hits. You wake up one morning afraid that you're going to live. I can't believe we're back to this. You think I want to be like this? The opposite of depression is not happiness but vitality. And it's vitality that seeps away in depression. When you're depressed, it's not that you're so sad, though sadness may be a piece of it, it's that you've lost that energy that makes you want to live. You find the idea of getting out of bed difficult, the idea of eating seems difficult, the idea of talking to someone seems difficult, all of it seems burdensome and difficult. So it's not that you're at home crying about how sad your life is, it's that just getting through the ordinary business of daily life becomes almost impossible. And when someone who is depressed begins to get better, the first thing that changes is that they begin to be able to do things again. They begin to be able to live their life again. And then they can shift what the things are they have emotions about. I sometimes say that when I was depressed, I felt overwhelmed by getting out of bed. I felt sad about having to take a shower. I felt out of my depth having to make myself lunch. Now I feel overwhelmed about global warming. I feel sad about friendships that failed. I struggle with professional disappointments. It's not that I'm less sad, but I'm sad about much better things than I used to be. Muito bem, meu amigo, estamos de volta com o programa Luciano Alvarenga Debate, Depressão. Eu não vou comentar a fala do autor do livro, ele mesmo, uma pessoa que esteve adoentada com depressão. Ele aborda muito a questão clínica da depressão, né, o estado em que a pessoa clinicamente passa a se encontrar quando está em depressão. Quero comentar um pouco as causas sociais da depressão, um pouco o universo coletivo, a sociedade aonde nós estamos inseridos
e que produz um contexto que amplia, que aumenta as possibilidades das pessoas desenvolverem depressão. Evidentemente que a depressão também está muito ligada a uma disposição genética. Existem pessoas que geneticamente têm uma disposição maior, né, à depressão. Assim como geneticamente a gente tem propensão a outras doenças, não é? Por exemplo, eu uso óculos, a minha irmã usa óculos, na minha família muitas pessoas usam óculos. Quer dizer, há geneticamente aí uma transferência desse problema de saúde, que é uma visão de baixa qualidade. Então também tem esse quadro. Evidentemente não vou ficar falando aqui das coisas que eu compreendo pouco ou não compreendo nada. Vou falar aqui daquilo que me acomete e que dentro da sociologia também é trabalhado. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a depressão, afora os quadros que já foram mencionados, a depressão é a falta de sentido. A depressão é a falta de um sentido na vida. De repente as coisas perdem o significado, de repente as coisas perdem a alegria, de repente tudo perde a cor. As pessoas entram num estado de desinteresse por tudo. A depressão, ela está acometendo dois grupos em especial. Isso não significa que outras pessoas em outras idades não desenvolvam a depressão. Tem. Mas os dois grupos que mais sofrem com a depressão hoje são adolescentes e jovens e idosos. Os idosos, o quadro que os predispõe a uma depressão está muito associado, né, a um quadro degenerativo fisicamente, ao isolamento dentro de casa, né, a falta de contato com familiares e amigos, né, um quadro de solidão, de afastamento, de estar sozinho. A incapacidade cada vez maior de ter autonomia para se deslocar pela cidade, para andar pelo bairro, para encontrar as pessoas que anteriormente eles podiam encontrar em função de terem condições físicas, né, e de saúde para poder andar pela cidade. Um outro fator também que acometem os idosos nessa situação, muitas vezes, é a descoberta de uma doença incurável, de uma doença que vai demandar um processo generativo, um processo de cura longo, doloroso, né? Então a possibilidade, né, o contato real muitas vezes desses idosos com um quadro clínico físico em que ele tem uma doença que é incurável ou uma doença que demandará um grande esforço de cura, também predispõe muitas vezes esses idosos à depressão. Um outro elemento bastante significativo que deve ser apontado também para quadros depressivos, não necessariamente entre idosos, mas para homens heterossexuais que se separam na faixa etária de 50 anos. Separações nessa idade também são um elemento, um fator, né, os divórcios são um elemento, um fator emocional que joga muitos desses homens heterossexuais masculinos, né, a um quadro de depressão. Na outra ponta, nós temos adolescentes e jovens que também crescem enormemente, né, o diagnóstico de depressão. E é interessante porque a gente sempre observa que sendo jovem, sendo adolescente, haveria automaticamente uma alegria, haveria automaticamente um desejo de vida, um desejo de viver, né? Essa talvez seja a nossa impressão, mas na verdade não é isso que acaba acontecendo. Os adolescentes vivem um tipo de vida, estão vivendo um tipo de vida que vão empurrando, né? Na verdade não vão empurrando, o que acontece é o seguinte, deixa eu começar de novo, é assim, o Jair está falando que é comercial e é muito bom que venha comercial mesmo, porque eu recomeço o segundo bloco trazendo o que a vida se transformou e por que aquilo que a vida se transformou tem nos deixado deprimidos. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer.
AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos retomando o programa Luciano Alvarenga Debate, hoje debate depressão. A perspectiva de quem está deprimido é essa que você está vendo do seu vídeo, né? A perspectiva emocional, a perspectiva da pessoa que está com depressão é essa, de que ela está no fundo de um poço, que ela está no fundo de um buraco, que ela está num lugar, ela está apertada, ela está cercada, ela olha o mundo de um ponto tão baixo, de um ponto tão triste, que as coisas ficam parecendo impossíveis de serem retomadas, a vida perde completamente o sentido, ela não possui energia para sair aí desse fundo onde ela está e retomar a vida. É importante nós termos essa perspectiva de entendermos o que está se dando. Olha só. A vida perdeu sentido para muita gente. Muita gente não vê mais sentido nas coisas como elas são. Muita gente não enxerga mais sentido nessa ideia de trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, comprar. A vida parece que não tem muita alegria dentro dessa lógica. Esse jogo de todos contra todos, esse jogo onde a insegurança é permanente, onde a incerteza a respeito do que vai acontecer é total. A ideia entre as pessoas de que só há lugar na vida para quem faz sucesso, a ideia de que na vida só há lugar para quem tem, para quem compra, para quem consome, né? Para quem ostenta posses, a ideia da vida onde só há lugar para os bonitos, onde só há lugar para os magros, onde só há lugar para os felizes. Esse contexto todo vai empurrando cada vez mais o número crescente de pessoas que se entristecem. Eu dei aula para os adolescentes aqui em São José do Rio Preto, numa escola de alto padrão aqui da cidade, uma escola particular, né, que trabalha com uma faixa etária de gente cheia de dinheiro. E o que chamava muito a minha atenção nos adolescentes em geral, que eu trabalhava no colegial, era o desejo de não sair da adolescência, o desejo de manter-se na adolescência, um medo da vida, um medo em relação àquilo que é a vida, um medo em relação àquilo que é ser adulto, né? E por que havia esse medo? A vida parecia a esses adolescentes muito dura, muito cruel, muito exigente, eles olhavam para os seus pais, eles mesmos me diziam isso em debates em sala de aula, eles olhavam para os seus pais e viam nos seus pais pessoas tristes, viam nos seus pais pessoas que estavam envolvidas num tipo de vida, num cotidiano, numa vida do dia a dia, extremamente dura, de trabalhar, cumprir meta, trabalhar, e trabalhar para pagar isso, para comprar aquilo, né? Muitas exigências, humilhações, puxada de tapete, né? Empregos que se perdem sem nenhum sinal mais claro a respeito das razões para que para que a pessoa perdesse aquele emprego. Ou seja, os adolescentes olham para os adultos, olham para a vida dos adultos e parece que essa vida não faz muito sentido, né? De repente, aquele discurso que nos anos 90 ganhou grande parte da sociedade brasileira, né? O discurso do sucesso, o discurso do ganhar dinheiro, da felicidade, né? Ser feliz no Brasil dos anos 90 para cá virou uma obrigação. As pessoas são obrigadas a ser felizes e quem não é feliz perde status. Ninguém quer estar perto de alguém triste, ninguém quer estar perto de alguém que está infeliz, né? A ideia de ser feliz permanentemente, a ideia de estar bonito e atraente sexualmente o tempo todo,
a ideia de que você precisa ostentar sucesso, precisa ostentar que você, né, é alguém que galga permanentemente os degraus, né, de realização profissional, essa coisa toda, ela vai criando uma argamassa, um tipo de vida que as pessoas não querem mais. É mais ou menos assim. Cada vez mais as pessoas têm a impressão de que na vida não há espaço para ter tempo. O tempo de não fazer nada, o tempo dos amigos, o tempo de querer coisas mais simples, o tempo em que um carinho, o amor, a presença, fraternidade, o encontro, o estar juntos gratuitamente, o estar juntos gratuitamente, o estar juntos com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, né, com amigos, juntos com os nossos familiares, mas estar junto de uma maneira em que não haja apelação, estar juntos de uma maneira gratuita, de uma forma que eu possa amar e ser amado e estar juntos, sem que isso signifique consumo, sem que isso signifique ostentação. De repente parece que as pessoas sentem falta, sentem saudades de um tempo onde elas não desejavam tanto como elas desejam hoje. Hoje estamos cercados pelo desejo, o desejo de ter, o desejo de comprar, o desejo de sempre ter uma coisa nova, e a publicidade e a propaganda e toda essa indústria das coisas e das mercadorias que nos são empurradas e nós transformamos a nossa vida no desejo de ter cada vez mais essas coisas que nós vamos percebendo também que não mudam a nossa vida, que não mudam nada a nossa vida. Quanto mais temos menos tempo, quanto mais temos menos amor, menos carinho, menos presença das pessoas que a gente gosta, menos gratuidade na vida, e quanto mais quanto mais eu gasto na minha vida, o meu tempo, fazendo coisas que cada vez têm menos sentido, porque uma parcela significativa das pessoas trabalham em trabalhos que não têm significado nenhum, vivem vidas que não têm nenhum sentido, não é? São obrigadas a fazerem coisas que não gostam, que não querem, que não dialogam com aquilo que elas são. Ou seja, esses dois lados, aquilo que se perde e aquilo com o qual eu me envolvo cada vez mais, sem que aquilo tenha sentido para mim, são fatores que nos empurram a um quadro depressivo. São fatores que nos levam a isso. A impressão que eu tenho muitas vezes, por exemplo, às vezes você quer sair, você quer fazer uma coisa gratuita, você quer, sabe, quando você quer se divertir, você quer estar nos lugares, mas você não quer gastar, você não quer consumir, você não quer comprar nada, você simplesmente quer fluir pela cidade, você simplesmente quer fluir pela cidade, você simplesmente quer, né, flanar, para usar um termo do século XIX europeu, você quer flanar pela cidade, andar por ela em paz, com calma, sem medo, sem necessidade de consumir. Quer dizer, a falta dessa gratuidade da vida é um elemento significativo para esses quadros depressivos. De repente, aquela discurseira toda dos anos 90 para cá, e é interessante porque dos anos 90 para cá, o Brasil ficou mais rico, estávamos a 8ª economia do mundo, viramos a 7ª economia do mundo, de repente voltamos para a 8ª. O Brasil melhorou materialmente em muitos sentidos, e melhorou mesmo, isso é um fato. Mas ao mesmo tempo em que o Brasil melhorou materialmente, que as pessoas têm acesso a coisas que elas não tinham antes, ao mesmo tempo, eu não sei se você sabe, mas enquanto nós melhorávamos nesses últimos anos materialmente, aumentou no Brasil em mais de 700% os quadros de depressão. Aumentaram no Brasil em mais de 700% os casos de depressão. É interessante observar isso. Há alguns anos atrás eu escrevi um texto em que eu dizia assim: o Brasil ficou mais rico, no sentido de que as pessoas melhoraram suas vidas, mas o Brasil também está ficando mais triste. A depressão é um quadro de tristeza crônica, né? Então, ao mesmo tempo em que dos anos 90 para cá, todo esse discurso da felicidade material, todo esse discurso da realização profissional como a suma realização, parece não estar encontrando nas pessoas o reflexo de felicidade. De repente, ser feliz
tem a ver com outras coisas também. Tem a ver com uma vida espiritual melhor, mais saudável, tem a ver com uma vida em que haja mais espaço para os amigos, tem a ver com uma vida em que haja mais espaços para as pessoas que eu gosto, tem a ver com uma vida que tenha mais sentido, no sentido daquilo que é importante para nós, que é amar e ser amado. Eu volto já já. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. É exatamente por isso estamos de volta na NET, Canal 7 aqui em Rio Preto e pela internet. É exatamente por isso, meu amigo, que o tipo de vida que você leva e aquilo que você escolhe vai definir ou não se você virá a desenvolver um quadro depressivo. Parece que está ficando claro. Ô Jair, eu estou ouvindo uma festa toda aí de músicas. O tipo de vida que você escolhe viver vai definir em larga medida se você desenvolverá um quadro depressivo ou não. Tá? Aí é por isso que eu falo para você da importância do significado de toda uma cultura, de toda uma atmosfera que se formou no Brasil dos anos 90 para cá, especialmente na virada para os anos 2000, a ideia de que felicidade é realização profissional, a ideia de que realização profissional é sucesso e a ideia de que sucesso é ter dinheiro. Né? Essa ideia que tomou conta do Brasil dos anos 90 para cá, essa atmosfera em que só é feliz quem é realizado profissionalmente, só é feliz quem faz sucesso, só é feliz quem tem dinheiro, essa atmosfera massacrou, oprimiu, tá? E tornou a vida insuportável para uma quantidade cada vez mais ampla de pessoas. O que eu estou dizendo para você é que nos últimos 16 anos no Brasil, aumentaram em mais de 700% os casos de depressão. Ou seja, nós estamos falando de um quadro epidêmico. Eu estou falando de uma situação em que a depressão ela se transformou num problema de saúde, se transformou num problema de saúde pública. Quase todos nós temos um quadro de depressão em nossas famílias, ou conhecemos alguém que está com depressão. E o interessante de observar é que muitas vezes a gente nem percebe que tem uma pessoa com depressão. Porque existem níveis também de depressão e tipos que se diferenciam. Tá? Mas de qualquer maneira, eu acho que a grande questão por detrás da depressão no Brasil é o tipo de vida que nós estamos escolhendo viver. É o tipo de coisas que nós estamos definindo como motivos de felicidade. Parece-me que essa correria, parece-me que essa velocidade toda, parece-me que essa simultaneidade da vida, parece-me que essa conexão em que todos estamos com tudo e com todos, na verdade não é exatamente o que parece ser, na verdade não nos dá aquilo que parecia e dizia que nos daria. O sucesso não significa felicidade. Realização profissional não significa bem-estar emocional. Ter uma grande casa no condomínio, lindona, ter um carrão muito bom e muito bonito, fazermos viagens internacionais todos os anos, não significa necessariamente que estaremos felizes. O que eu quero que fique mais claro, o que eu quero que você divida comigo, é a ideia de que a depressão não é um problema do indivíduo.
A depressão é um problema social coletivo. A depressão é um problema da forma com que nós transformamos a vida. A depressão é o outro lado de nós termos transformado a vida na ideia de sucesso, de realização profissional e de consumo. As propagandas passam diuturnamente a ideia de que felicidade é ter coisas, de que a felicidade é ostentar materialmente, que a felicidade é ser jovem para sempre, que a felicidade é ser bonito, que a felicidade é ter orgasmos múltiplos. A ideia de que a felicidade são essas coisas todas impossibilitou as pessoas de quererem e poderem procurar felicidade em outras coisas, mais simples, mais singelas, mais humildes, mais próxima, mais amorosa, que no fundo é o que traz felicidade. Tem muita gente que fala mal de religião. Há muitos aspectos na religião que devem ser criticados, que devem ser apontados como negativos. Concordo. Mas a religião é um espaço, a religião é uma ideia que permite e nos sustenta no nosso ser, inegavelmente. Nós, humanos, somos frágeis. A nossa alma é frágil. Nós adoecemos emocionalmente com facilidade. Nós nos entristecemos com facilidade. Não é difícil nós adoecermos emocionalmente. A religião é um espaço significativo de sustentação emocional que as pessoas têm. Lá elas se encontram, lá elas se festejam, lá elas rezam juntas, elas oram juntas, elas vivem alguma coisa que realmente faz sentido para elas. E a vida, quando faz sentido, é uma vida melhor. O que define uma vida boa, o que define uma vida melhor, não é o que eu tenho, mas se a vida faz sentido. Não quero dizer aqui, não quero que você associe que ter as coisas ou ter uma vida materialmente boa e rica necessariamente me leva a um quadro depressivo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que fazer com que só isso seja o motivo de uma vida é que leva a um quadro depressivo. É isso que eu quero que você saiba, que você entenda. Tá? Então, me parece que a depressão não pode ser entendida, na maior parte dos casos pelo menos, como um problema do indivíduo. Ela é, na verdade, um reflexo do tipo de sociedade que nós estamos vivendo. É interessante observar que a depressão ela é maior nos países ricos, e ela aumenta nos países que vão ficando mais ricos. A exceção mais significativa disso é o Japão. O Japão é dos países ricos o que tem o menor índice de depressão. Mas, ao mesmo tempo, é interessante observar isso. O Japão também é, entre os países mais ricos, o mais tradicional. O que é guiado por uma cultura fortemente tradicional. Eu não sei, não conheço pesquisas desse tipo, não conheço trabalhos desse tipo. Mas eu não estranharia se o fato de o Japão ser um país fortemente tradicional não explica em alguma medida que lá tenha menos depressão. Por quê? Porque quando nós falamos de uma sociedade tradicional, nós estamos falando de uma sociedade onde valores de antigamente, antigos valores, família, religião, comunidade, coletivo, são valores mais fortes, são valores mais enraizados. É interessante porque é a falta desses valores, é a mudança de uma sociedade tradicional, é a mudança de uma sociedade de caráter comunitário, de caráter coletivo, para uma sociedade urbana, industrial, que fez aumentar os quadros de depressão. A depressão é uma doença do século XX para cá. A doença é uma doença do século XX para cá. Ou seja, à medida em que a sociedade evolui materialmente, à medida em que a sociedade urbaniza, à medida em que nós começamos a viver em grandes cidades, em cidades cosmopolitas e gigantes, aumenta assintosamente os números de depressão. Aliás, pessoas que vivem em grandes cidades
Quero mandar um grande abraço ao pessoal de Podansk, na Polônia, que estão nos assistindo. É esse o nome mesmo que você falou? Não é, é Gdansk, né? Gdansk, na Polônia. Gdansk, na Polônia, estão nos assistindo agora ao vivo. Morar em grandes cidades, onde o anonimato é total, onde o encontro é muito difícil, isso também aumenta os quadros de depressão. Então, ou seja, o tipo de vida que nós vivemos explica em larga medida o número crescente de pessoas com depressão. Ou seja, mudar os quadros depressivos significa nós pensarmos uma outra sociedade, significa nós pensarmos uma outra maneira de viver, significa vivermos de maneira mais sustentável, não apenas do ponto de vista ecológico, mas sustentável do ponto de vista humano, sustentável do ponto de vista emocional, sustentável do ponto de vista daquilo que me mantém em pé, que me mantém bem, que me mantém feliz. E o que me mantém em pé, bem e feliz são as pessoas que eu amo, os amigos que eu tenho por perto, as coisas simples, eu ter tempo para mim, ter tempo para não consumir, ter tempo para eu ver a vida fruir e, vendo a vida fruir, encontrar sentido na vida. Meu amigo, um grande abraço, obrigado e até amanhã.